Espiritismo sem mistério. E estamos falando sobre o retorno à vida corporal. Nós já abordamos esse tema nos programas anteriores, você poderá buscar. Falamos sobre diversos assuntos, de quando o espírito está para reencarnar, as dificuldades que ele enfrenta, os projetos que ele pode fazer, dependendo da sua evolução, e os projetos, inclusive, com relação ao seu corpo físico. Falamos a respeito do reencarne do Segismundo. Então, temos muitas coisas interessantes para você assistir, inclusive no estudo feito com imagens. Então busque lá para você aprender e conhecer um pouco o que a espiritualidade fala a respeito desse retorno à vida corporal. E hoje nós estaremos dando continuidade a esse assunto, em torno da pergunta 341, mais ou menos, daqui a pouco eu passo para vocês. Mas gostaria de lembrar que tudo isso chega até você com muita qualidade, graças à nossa equipe querida, que são hoje, e hoje muito especialmente, porque está no comando do nosso barco, a nossa querida Fernandinha Lima, que retomou as atividades. Então nós temos a Fernandinha, olá querida, saudades. Nós temos o Rogério Palma, a Regina Prata e a Margarete Parpinelli, todos eles trabalhando com muito cuidado para que vocês recebam tudo isso com qualidade. E vamos lembrar também que vocês poderão participar no programa hoje, através do Facebook da TV Mundo Maior, através do canal do YouTube também e através do nosso WhatsApp, onde vocês podem responder a pergunta que será feita, porque hoje a gente tem pergunta-desafio para todo mundo e é legal se vocês puderem já responder para a gente, mandar no começo do programa, para que a gente tenha tempo de poder ler e responder, inclusive, e falar sobre aquilo que vocês estão comentando conosco. Então, vou pedir para a Fernandinha colocar para a gente a nossa pergunta-desafio de hoje, que é muito legal. Ela está no nosso slide 9, Fernandinha. Aí vocês vão ver, olha, quem são aqueles desconhecidos simpáticos que encontramos em nossos sonhos? Então, vocês já pensam aí, quem são aqueles desconhecidos, simpáticos? Puxa, eu sonhei com o espírito, parecia que eu conhecia, mas eu não conheço, eu estou encarnada, eu não conheço ninguém com essa figura, com essa imagem, mas no meu sonho parecia que era uma pessoa querida, uma pessoa conhecida. Então, quem será que são esses espíritos simpáticos para nós, que às vezes nós encontramos nos nossos sonhos? Vão pensando aí para vocês responderem para a gente, tá bom? Lembrando também que nosso programa não pode iniciar sem o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Solange Godoy, eu pensei que você tinha esquecido do espírito simpático que está aqui do seu lado hoje. Mas eu fico muito feliz que você tenha se lembrado e que nós possamos fazer este programa. Este programa é o programa do Eu Voltei para Ficar, porque além da Fernandinha Lima, que a gente manda um beijo grande, nós temos a nossa produtora, a Regina Prata, que estava de folga, estava de férias, e ela agora está hoje no nosso programa. Agradecidos muito a Thaís Cabenguele, que cuidou de nós enquanto a Regina estava de férias, mas as boas-vindas também para a nossa querida Regina Prata. É verdade, Regininha, isso mesmo. Ela não deixa eu falar. Ah, desculpa. Tá bom, pode falar. É verdade mesmo. Então, você que está nos assistindo, pode participar conosco. Nós temos hoje várias possibilidades de responder suas perguntas. Fizemos algo que é para que você tenha tempo de nos enviar sua pergunta e a gente responder. Você pode enviar pelo Facebook, pode enviar pelo nosso WhatsApp, que já passou aí o endereço do Facebook que você está vendo agora, e pode também usar o telefone do WhatsApp para você enviar sua dúvida. As nossas queridas Margarete Parpinelli e a própria Regina Prata estarão nos enviando a sua participação e a gente tenta responder tudo que a gente puder no programa de hoje, não é, Solange? Isso mesmo. Vamos falar sobre o nosso tema de hoje? Antes, porém, vamos lembrar, gente, olha, você que está aí, não esqueça de dar o seu joinha, mas especialmente não esqueça de compartilhar. Chame seus amigos, seus familiares, chame as pessoas que você gosta, compartilhe o programa, porque é importante nós divulgarmos as notícias que são boas, os estudos que são bons, coisas positivas, para que as pessoas tenham um conhecimento diferente acerca da espiritualidade, daquilo que elas estão enfrentando, inclusive agora, nesse momento,
Então, o Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos, ele é fundamental. Então, gente, além do curtir, compartilhe, não deixe de fazer isso, tá bom? Vamos lá, Isso André? mesmo. Vamos lá. Fernandinha, me põe aqui isso. Olha, nós hoje vamos terminar as perguntas que falam do retorno à vida corporal. Vai da pergunta 330 até a 343, este tema no Livro dos Espíritos. No outro programa, o que vem depois deste, nós estaremos iniciando a questão desse retorno, mas também ligado à questão específica do aborto. Nós já vimos algumas coisas referentes ao aborto anteriormente, mas depois, a partir da questão 344, será um tema bastante específico. Agora, você vai ver o slide número 1, que é aquele que nos lembra o tema, para que você saiba se situar, este que a Fernanda está colocando na tela. O retorno à vida corporal, este tema vai das perguntas 330 até a 343, e esta imagem simboliza esse momento de voltar à árvore da vida, não é? No mundo material, vindos todos de um outro plano. Então, pense nisso. Agora, o slide seguinte, o slide número 2, já tem a primeira pergunta desta nossa jornada. É a pergunta 341 que a Solange vai ler para que nós possamos meditar sobre ela. A incerteza em que se encontra o espírito sobre os eventuais sucessos nas provas que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes da reencarnação? Como que a gente podia explicar melhor essa pergunta, Solange? De que forma? Eu acho que a gente pode pensar. Imagina que a gente está no plano espiritual, ali para reencarnar. Nós fizemos os nossos projetos, nós estudamos, porque quando a gente desencarna, se a gente tem uma certa elevação, a gente pode estudar no plano espiritual, frequentamos escolas, nós vimos os nossos erros das vidas passadas, e aí nós estudamos no plano espiritual e marcamos o nosso retorno. Fazemos todo o projeto e sabemos que nós temos que enfrentar algumas provas, alguns problemas que nós carregamos, que nós temos que encarar isso na nossa vida. Então é um momento grande de um teste, não é? É um teste que nós vamos enfrentar. E nesse momento os espíritos estão perguntando, será que existe essa incerteza, se ele vai vencer, se ele vai conseguir passar bem por essas provas? Será que isso causa ansiedade nos espíritos? Isso é bom até para a gente pensar do seguinte modo, além do que a Solange já falou. Você vai para a escola, você estuda o ano todo, mas tem o exame final. O exame final, você vai ter que acertar as questões. Quando você vai ter que ir para o exame, você fica assim com ansiedade. Você, ai meu Deus, eu estudei, eu não sei se... Mas eu não sei o que vai ser perguntado para mim, eu não sei se eu vou passar, não é? O que Kardec pergunta aos espíritos é exatamente isto. Diante de uma nova encarnação, esse estado de incerteza do que ele vai encontrar, porque veja só, uma coisa é um exame que você faz em 4 horas, 3 horas, outra coisa é um exame que dura 70 anos, 80 anos, em que você vai ter que acertar da maior parte das vezes para poder extrair uma experiência positiva dessa longa prova. Então, isso causa ansiedade no espírito que vai renascer? É a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Fala, Solange. E vamos lembrar também que quando a gente está para vir, a gente não vai entrar num lago com a água mansinha, calma, para você navegar tranquilo. Não, nós estamos reencarnando num planeta de prova e expiação, onde isso daqui não é um laguinho tranquilo, é um mar revolto, cheio de dificuldades, de situações difíceis, que nós vamos ter que enfrentar essas ondas e vencê-las, né? Então, por isso essa pergunta... É uma frigideira. Na verdade, não é um laguinho suave, como se você fosse uma rãzinha eu vou passar facinho, que vai ficar lá nadando que nem um réptil tranquilo. É uma frigideira, né? Tem dia que falta água, tem dia que tem muito sol, tem dia que inunda. Então, todas estas coisas fazem você ter que pensar, não é? Olha lá, meu Deus do céu, o que eu vou enfrentar, não é? Nós temos lá o nosso querido Rogério que está lá pensando, é verdade, meu Deus do céu, vendo carro, não vendo carro, consigo que me pague o que quero, ou vou ter que dar desconto. Todas estas coisas são coisas incertas, não é mesmo? Então,
Vamos ver o que os espíritos respondem no próximo slide. Põe pra gente, Fernandinha, por favor. Uma ansiedade bem grande, visto que as provas de sua existência retardarão ou acelerarão seu progresso conforme a suporte, bem ou mal. Então, veja só, você está vendo aí na resposta que essa ansiedade está enraizada, primeiro, na incerteza do que ele vai ter pela frente, mas também na maneira pela qual ele vai suportar aquilo que vai acontecer com ele. As provas, os testemunhos, se ele vai ter paciência, se ele vai aprender a se dedicar com mais empenho, se ele vai aproveitar as boas oportunidades ao invés de ficar revoltado com aquilo que ele não gosta. Tudo isso vai depender daquilo que ele escolhe. E é isso que vai fazer com que ele acelere o progresso ou ele retarde o progresso. O renascimento não significa imediatamente progresso. Significa chance. É a mesma coisa que um repetente que volta para o outro ano voltar no mesmo grau, na mesma classe. Não quer dizer que ele, sendo repetente, ele não precisa mais estudar. Vai depender de como ele estudar para ele poder passar naquele ano. Então você vê, isso é uma ansiedade. Porém, está na nossa capacidade escolher o que é melhor e o que não é. E para isso é importante que nós tenhamos o quê? Orientação, que nós tenhamos bons conselhos que nos cheguem, que nós procuremos pessoas mais sábias, que tenhamos a alegria de poder ter contato com pessoas que sabem mais do que nós, que nos ajudem, que tirem nossas dúvidas. Porque estas pessoas, mais adiante, já com mais experiência, podem nos alertar e nos ensinar coisas que nós ainda não temos de forma completa dentro de nosso entendimento. Por isso é importante você pensar a respeito. Você sabe tudo, sabe tudo? Será que sabe tudo mesmo? Você é capaz de responder todas as dúvidas, todas as perguntas? Você só acerta, porque esse é outro problema. Há pessoas que só pensam que acertam em tudo, que os outros estão errados, né, Solange? Uhum. E isto gera o quê? Aqui na geral, Fefe, isso gera uma situação de autoilusão que faz a pessoa ficar atrasada. Ela perde a oportunidade de aprendizado e não se abre para que até os insucessos da vida a eduquem. Então isso realmente é uma angústia. Porque quando chega do outro lado, e no livro de André Luiz, Missionários da Luz, que nós usamos aqui os capítulos para falar do Segismundo, lá ele conta sobre o que é o completista. Nós fizemos essa pergunta. Fizemos. Aqui nos nossos programas anteriores. O que é o completista? É o espírito que renasceu e cumpriu tudo que havia planejado antes de renascer. Só que é uma minoria. É uma minoria. Você põe aí, talvez, 3% de todos os que reencarnam na condição humana que chegam à condição de completista naquela vida. Uhum. Então, isto já nos faz pensar a respeito. Agora, Kardec não fica contente com isto. E você aproveita enquanto Kardec não está contente e vai participando do nosso programa. Seja com perguntas que você possa fazer, seja respondendo a nossa questão desafio de hoje. Qual que é, Solange? Vamos lá, olha lá. Fernandinha vai colocar para a gente nossa pergunta desafio, para você anotar aí. E olha, a Regina Prata e a Margarete já estão esperando vocês. Já estão mandando para nós aqui coisas. Quem são aqueles desconhecidos simpáticos que encontramos em nossos sonhos? Quem são, hein? Aqueles desconhecidos simpáticos que nós encontramos em nossos sonhos. A gente não sabe, a gente olha, a gente às vezes tem um contato com um espírito que você fala assim, nossa, eu não sei quem que é ele, mas eu me sinto tão bem. Puxa, quem será que é esse cara? Estamos falando, como Kardec aqui faz a pergunta, de espíritos simpáticos, não é? Não estamos falando de espíritos que você tem medo, que te assustam, não. Estamos falando dessas entidades. Quem você acha que podem ser esses espíritos? Tem a ver com programas que já fizemos aqui. Então vai respondendo para a gente poder depois ler suas respostas, tá bem? E aí, Solange, vamos para a pergunta seguinte? Vamos lá, então. Peraí. A Fernandinha vai pôr para nós. Fê, 342 é a pergunta. No momento da encarnação,
está ele acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida no mundo espírita da mesma maneira que eles nos vêm receber quando para lá nós retornamos? Veja só, deixa o texto na tela, Fefe, porque a gente explica melhor com o texto aí. Kardec está fazendo a seguinte pergunta. Quando a gente vai renascer, nós temos acompanhamento por espíritos amigos que estão assistindo a nossa volta à Terra num novo corpo? Da mesma forma que nós encontramos amigos que nos recebem quando chega a nossa hora de voltar para o plano espiritual pela morte? Porque isso nós já vimos, né? Tem os espíritos amigos que estão lá para receber a gente, ou para dizer, poxa vida, eu pensei que você fosse melhorar um pouco, mas você veio tão ruim como você foi. Mas tudo bem, a gente gosta do C, do mesmo jeito. Então Kardec quer saber, do mesmo jeito que nós temos estes espíritos que nos acompanham e nos aceitam a volta ao plano espiritual, quando a gente vai reencarnar, nós temos também amigos. É como assim, você vai pegar o voo, né? Vai o pessoalzinho lá no aeroporto com faixa, boa sorte, parabéns, vai com Deus, a gente vai estar sempre pensando em você. Será que tem espíritos amigos que fazem também este papel? Vamos ver a resposta dos espíritos? Vamos lá, a resposta, slide 5. Isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, encorajam-no e frequentemente o seguem durante a vida. Olha que legal isso! É. Imaginar que, olha, nas esferas, isso, então, os espíritos estão dizendo para a gente que vai depender da esfera onde o espírito habita, ou seja, se ele está naquela esfera onde reina a afeição, ou seja, né, numa esfera um pouco mais elevada, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento. Aquilo que você falou, André, como a gente que vai embarcar, está no aeroporto, está numa rodoviária, que a gente está ali, prestes a embarcar, lá está aquela turma amiga, querida, desejando para a gente uma boa viagem, dizendo que vão estar conosco, que não vão esquecer da gente, vão estar aqui torcendo, orando. Vai com fé. É, isso mesmo, Solange. E é interessante essa resposta, porque veja só, nós já estudamos aqui a pergunta 330 do Livro dos Espíritos, que fala sobre esferas espirituais. Se os espíritos podem se elevar, podem se reencontrar, depende de qual esfera ele se encontra. Se ele já subiu a uma esfera mais elevada. Ou seja, você está vendo aqui aquela noção muito clara no Livro dos Espíritos de que existem dimensões chamadas de esferas, em que as vibrações são diferentes e que há níveis espirituais específicos em cada uma delas. Portanto, nas esferas mais baixas, onde os espíritos são indiferentes, são ególatras, são mesquinhos, eles não se relacionam com a afetividade. Eles não se preocupam com isto. É algo semelhante ao que nós encontramos às vezes no mundo físico. Quando você passa uma semana sem aparecer em algum determinado lugar e ninguém chama, ninguém te pergunta o que aconteceu, ninguém te manda uma mensagem por correio eletrônico, ninguém liga para você, ninguém quer saber de você. Fala, nossa, se eu tivesse morrido, ninguém ia sentir minha falta. Então, este nível de indiferença é próprio dos espíritos atrasados, dos espíritos ególatras. Eles só pensam neles mesmos. Porém, como a resposta aqui ressalta, se esse espírito que vai reencarnar está já habituado a um padrão vibratório mais elevado, onde a afeição é algo muito importante, ou é algo natural, a demonstração de carinho, a demonstração de afetividade, o estar querendo desejar boas coisas para o outro é normal, aí então, naturalmente, este é um desafio que todos que estão naquele ambiente vão apoiar aquele que está tendo agora a chance de renascer. É por isso que eles se referem
àqueles que estão neste nível de vibração. Depende da esfera em que o espírito esteja habitando. Se ele está nas esferas onde reina a afeição, onde reina, não é perfeição, não é a sublimidade, não é a angelitude, não. São esferas no mesmo mundo, como a Terra, em que há já um padrão vibratório dos espíritos muito maior do que naquelas esferas umbralinas, nas esferas inferiores, em que espíritos são mais solidários, espíritos são mais amorosos. Se ele está nessa esfera, normalmente, quando chega o momento de voltar, ele terá os amigos que o apoiarão, terá aqueles amigos que vão acompanhar o processo reencarnatório, como nós vimos no caso do Segismundo. Você viu que naquele momento em que há a entrega de Segismundo pela avó até o espírito da mãe, naquele quartinho apertado, aos olhos humanos, existem mais de 100 espíritos, amigos de Segismundo, que vêm acompanhar e dar-lhe força ao processo da reencarnação. Então veja que interessante. E estes acompanham o Segismundo, como acompanham o reencarnante que está nessa condição evolutiva, até depois da reencarnação, ficam com ele, visitam de vez em quando e fazem o quê? Seguem-no durante a vida inteira, enquanto eles estão podendo. É claro que outros vão reencarnar, mas há aqueles que permanecerão o tempo todo lá. Então você não estará sozinho. Se você está nesse nível de afetividade, em que você gosta de demonstrar carinho para os outros, para você é importante ser afetuoso, e você terá então espíritos que já estão neste mesmo padrão de vibração, você certamente estará sendo amparado por eles, mesmo depois de já ter reencarnado, Solange. E essa é uma questão interessante, porque fala exatamente desses níveis. Por isso, aqui na geral, olha, por esse motivo, é que os espíritos, falando de esferas, nos dão a oportunidade de pensar a respeito de como nós estamos vivendo na Terra, de qual é o padrão vibratório na demonstração do seu carinho. Você é só interesseiro? Você só demonstra carinho quando quer conquistar alguém ou comprar alguma coisa, aí você bajula? Isso não é afeto, isso é negócio. Então, estas são coisas que nós devemos pensar, porque isto é um padrão de evolução. Ser atencioso, ser generoso, se preocupar com o outro, dar valor àquelas outras pessoas que estão ao seu lado, mesmo que elas não se valorizem. Isto demonstra que você já é um espírito que está num padrão evolutivo melhor. E se você ainda não é isso, se esforce para ser, porque é disso que redundará o progresso nosso durante uma encarnação inteira, não é, Solange? É isso mesmo, a gente vê que a gente cria uma rede, uma teia de quando você tem esses sentimentos, de essas vibrações positivas, esse carinho, se isso se exterioriza de você como espírito, nós nos afinizamos com outros espíritos. Então cria-se uma rede de amizade, de espíritos que têm a mesma afetividade, os mesmos sentimentos, os mesmos interesses. Da mesma maneira, quando nós estamos encarnados, nós nos ligamos uns aos outros pelos nossos interesses, pelos nossos sentimentos e pelas nossas vibrações positivas ou antagônicas. Mas quando são positivas, essa rede que se forma é como que é uma ligação muito grande entre todos os espíritos. E é através dessa rede que nós conquistamos a amizade verdadeira, a amizade de espíritos, de pessoas queridas, que estarão sempre do nosso lado, seja encarnados ou desencarnados. A gente constrói coisas sólidas, relacionamentos sólidos, que vão além dessa vida, que serão nossos amigos, além dessa existência aqui e em vidas futuras, inclusive no plano espiritual. Então depende muito de nós, de como nós queremos lidar com esses relacionamentos e como nós somos sinceros com isso ou não. E mesmo que a gente não encontre quem queira corresponder ao nosso carinho, você não pode se esquecer de ser fonte. Quem é fonte está sempre jorrando, está sempre se oferecendo. Outros vêm beber com a indiferença de um animal que converte o fluxo de água numa poça de lama e vão embora.
Problema deles. Mas a água que brota é sempre limpa, é sempre cristalina. Então, se você for este que está sempre se doando com amor, com carinho, não importa que venha um bicho e faça uma sujeira ali, que outro pegue a água e saia vendendo a água que você ofereceu de graça, não importa. O que importa é que todo mundo tem sede. E se todo mundo tem sede, a única solução para a sede de todo mundo é a fonte. E no caso, se você é a fonte, todos estarão te procurando. E é nesse momento que você poderá ajudá-los, não só fornecendo o seu carinho, mas educando-os, sendo uma pessoa que compreende as fraquezas, sendo aquela que dá esperança. E você, com isso, ajuda a criatura a ter força para ela vencer. Ela pode encher a barriga de água e falar, não preciso mais de você, vai embora. Mas um dia depois ela tem sede de novo. Se ela não encontrar outra fonte, ela vai voltar até você. E assim, ela estará sempre buscando aquele que está sendo generoso, que está sendo amigo. E é isto que faz com que esses laços sejam construídos. Esses laços que a Solange acabou de dizer. Não importa que os outros não correspondam ao que você gostaria. Importa que você é aquela criatura que Deus utiliza para jorrar as bênçãos do alto na direção dos outros. E eles vão aprender isto. É a falta de conhecimento dessa vivência no bem que faz com que as pessoas sejam indiferentes. Quando elas começam a receber o bem de alguém, elas começam a ver que é bom. Não é? Agora a gente vai com a Fernandinha para a pergunta que deu origem à pergunta desafio. Antes, nós se temos você quiser, várias participações. O que você acha? Vamos dar uma ver olhada aqui quem pelo tá menos dando o nome das pessoas que estão conosco. Vamos fazer assim, André, que tal? A gente pode... Vou passar a pergunta desafio primeiro, Isso. Depois a gente fala da turma do Whats, tá bom? Vamos lá. Então, para você que entrou agora, nós vamos fazer uma pergunta, que é a pergunta desafio, que você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Manda aí sua resposta, seu comentário, que as meninas estão esperando. E a nossa pergunta é a seguinte: quem são aqueles desconhecidos simpáticos que encontramos em nossos sonhos? Quem será que são esses desconhecidos, mas que nos são muito simpáticos, que nós encontramos nos nossos sonhos? Então, manda aí sua resposta, sua dúvida. Nós estamos aqui aguardando, tá bem? Enquanto isso, nós temos várias participações já no WhatsApp, no Face. No Facebook, olha, dar um a oi pra Elis turma. Pena, que está nos enviando uma saudação. Boa tarde a você também, Elis. A Betina Almeida nos saúda também da mesma forma, para você um abraço. A mesma coisa faz a Lisa Tordato. A Cris Simonetti, boa tarde, abraços fraternos a todos. Temos o nosso irmão querido Rodrigo, de São Paulo. E ele está aqui, parece que respondendo, não é, Solange? Mas ao mesmo tempo que ele responde, ele também coloca essa resposta como uma pergunta, será que é isso? Será que é aquilo? Então, daqui a pouco a gente vai ver, Rodrigo. Fala. A Dulce dos Anjos Reis, oi, boa Dulce, tarde, que bom, Dulce. a Dulce já esteve conosco aqui nos nossos programas, um grande abraço para você, Dulce. A Edna Alcântara, tanto ela quanto a Sueli Goulart enviam um abraço para todos os que estão nos assistindo, igualmente para vocês. Tem a Maria de Fátima. Vocês são um presente de Deus, só tenho que agradecer sempre. Obrigado a você, Maria de Fátima, por estar conosco. A Sueli, a Lisa Tordato, que nós já falamos. Isso. A Raquel Viterbo, acredito. Opa, ela já está respondendo. Também aqui. Vamos ler a resposta, Solange. Vamos lá. Vamos começar então, com o Rodrigo. Isso. Olha, o Rodrigo disse assim: os desconhecidos encontrados nos sonhos podem ser nossa família espiritual, nossos espíritos afins? Ele está perguntando. Talvez nos encontramos em nossos trabalhos durante a noite, nossos estudos, quando nos desligamos temporariamente dos nossos corpos. Será que são os que estavam encarnados conosco, que também de noite vão para os mesmos lugares? É uma pergunta que ele está usando para responder a nossa pergunta desafio. Depois tem quem, Solange? Tem a Raquel Viterbo, ela fala o seguinte: acredito que são espíritos que amamos e nos passam um sentimento muito bom ao reencontrá-los, embora ao acordar a gente não se lembre de quem realmente são. Vamos Raquel, então, muito bom. Obrigada, Vamos
Raquel. Vamos deixar a pergunta da Raquel e a resposta da Raquel. Daqui a pouquinho a gente vai ver a resposta, né? Nós temos a Sueli aí, André. Penso que essas pessoas no sonho são espíritos que já encontrei em alguma outra reencarnação e eram meus amigos ou parentes. Também é uma possibilidade, não é mesmo? Olha lá, que interessante. Depois nós temos o Hildebrando de Jesus, ele é de Piraju, dando um abraço pra gente e está dizendo que em matéria de sonhos eu posso afirmar uma realidade. Sonhe sonhos possíveis. Se a gente não sonhar, como os nossos sonhos vão se realizar? É que diz o Hildebrando. Ele que faz aniversário dia 6 de agosto, não é? Um grande abraço para você. Obrigada, Hildebrando. Obrigado pela lembrança, querido. Depois nós temos a Ana Edson. Às vezes sonho que estou em um casarão, tipo daquelas fazendas antigas, vestindo aqueles vestidos compridos. Será que isso tem a ver com encarnações passadas? Adoro assistir vocês. Gratidão pelos ensinamentos. Naturalmente que isso pode ser, sim, uma recordação de experiências que você já viveu. Se estes sonhos se repetem, se são repetidos várias vezes ao longo de uma vida, é um processo de você mergulhar um pouquinho naquele passado, talvez para te lembrar de coisas que você agora, nesta vida, precisa enfrentar com mais calma, precisa ter mais cuidados, e isso é muito bom, um recurso bom que os espíritos utilizam através do próprio sonho, não é mesmo? Muito obrigado, Ana, um grande abraço para você. Nós temos a participação pelo Face da Miriam Perrier. Olá, Miriam, tudo bem, tá querida? Sempre com a gente. Sempre com a gente. Antônio Luiz Souza, boa tarde, almas queridas. Ele é de Guaxupé, Minas. Da família da Solange, lá de Guaxupé. A família do meu pai tá toda por aí. Que bom, Antônio, seja bem-vindo. Também, através do Face, a Elaine Stroider. Boa tarde, queridos amigos. Pode falar, Dé. Ela disse que são os mentores amigos, lá da Vila Carrão. Ela está respondendo a pergunta, informando que, segundo ela acha que são os mentores amigos que a gente vê em sonho. Depois tem a Vânia Gilbert. Ela lá de Fort Pierce, Flórida, nos Estados Unidos. Isso, ela Obrigado, tá Vânia. Falando que é tanta verdade, deve ser algum comentário dela a respeito disso. A Leida da Silva Alves, deve ser esse desconhecido que nós encontramos, deve ser nossa família, deve fazer parte da nossa família espiritual. Isso diz mesmo. A Leida. Olha quanta gente interessante nos enviando sua participação. E isso demonstra que você está pensando, porque de verdade é importante. A doutrina espírita é uma doutrina da fé raciocinada. Nós podemos imaginar que se você sonha com alguém que você não gosta, que te causa um impacto negativo, tem um motivo. E se você sonha com um estranho, que você se sente simpatizando com ele gratuitamente, você também deve ter um motivo, não é mesmo? Isso mesmo. Tem mais alguém aí? Temos aqui, olha, pelo Face, a Elis Pena manda um oi, gratidão. O João Carlos também diz que assiste aos programas, que é muito admirador dos programas, dá os parabéns. Nós temos a Marlisa de Limeira, diz, boa tarde, respondendo, Marlisa fala o seguinte, estes são espíritos amigos de muitas existências, são espíritos que nos assistem lá no plano espiritual. Eu acredito nisso, é o que diz a Marlisa. Obrigada, Marlisa. Nós temos a Leida, que diz que adora ouvir a gente. Que pena que cheguei atrasada, mas nosso programa vai ficar aí no Facebook para você assistir todo dia, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, viu? A nossa querida Leida. Temos a Mônica Milanês de Salto. A Mônica participou do nosso estudo semana passada. Ela ganhou um livro. Nosso estudo do livro Põe dos aqui Espíritos. na geral, aqui, ó. Foi a Mônica Milanês. Toda quarta-feira a gente tem um estudo do livro dos Espíritos no nosso canal da TV Alvorada, não é, Solange? Isso mesmo. E nas últimas semanas nós começamos a sortear livros para pessoas que, respondendo uma pergunta que a gente deixa no começo, acertam a resposta dentro do livro dos Espíritos. E então todos os que acertam, eles concorrem a uma obra espírita. E a gente manda pelo correio. Isso. A Mônica foi a nossa primeira sortuda, não é? Ela espero que já tenha recebido o livro aí, Mônica. Um grande abraço, querida. Opa!
Vai lá, André. A Dinaura, boa tarde, amigos queridos. André e Solange, amo muito vocês. Saudades, aprendendo muito. Grata, que Deus nos abençoe sempre. Paz e luz. Obrigado, Dinaura, para você também, querida. A Márcia House, boa tarde. Perdi meu filho, meu marido, sou viúva e moro sozinha. Poxa vida, Márcia House. Então, mais um motivo para você ficar conectado com a gente, com a TV Mundo Maior, com as notícias positivas, com coisas boas, não é? Ficamos muito felizes que você esteja estudando conosco, esteja aprendendo. Até porque, Márcia, quando você aprende que nada mata a vida, você pode encontrar-se com essas pessoas amadas durante o seu repouso. Você sentirá a presença deles. É claro que você, com isso, não quer dizer que vai ser a mesma coisa de quando eles estavam ao seu lado. Mas você tem certeza que eles estão, sim, existindo e que poderão estar orando por você, te apoiando nos seus novos passos, te amparando na nova vida que possa você escolher ter. Agora, o que você não deve fazer é desanimar, desistir de viver. Porque, de verdade, se Deus colocou você nesta caminhada, é para que você possa também fazer outras pessoas felizes. Porque do mesmo jeito que você está sentindo a dor da solidão, há outras pessoas, sejam companheiros ou filhos, que também estão sentindo a solidão. Porque perderam seus pais, perderam seus amigos, perderam os que estão próximos. E isso é fundamental para que você entenda que você é um agente do bem na terra. Até que Deus decida quanto tempo, quando chega o fim dos nossos tempos. Mas até lá, você tem a chance de, com essa experiência amarga da solidão temporária, você estar se dedicando também a diminuir a solidão de outras pessoas. Porque você vê que não é gostoso. Não é mesmo? Seja indo a asilos ou a orfanatos, ou encontrando pessoas que você sabe que estão sozinhas, que você pode se dedicar a elas com desinteresse, ou até mesmo encontrando uma pessoa com quem você possa pensar novamente em refazer a sua vida afetiva. Não, o destino está sempre aberto para que você possa entender que a vida, ela é rica por causa disto, não por causa das perdas, porque as perdas não acontecem. Nós apenas dizemos até breve. É essa a nossa lembrança, não é mesmo? É até breve. É isso aí, muito bom. Nós temos também a participação do Fábio Campos da Silva, dizendo que ama. Obrigada, Fábio, amo vocês. Obrigada, Fábio. Temos a participação da Carla Souza da Fonseca, ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela está dizendo que esses espíritos que encontramos são os que são queridos, amigos, que gostam de nós, são os espíritos que cuidam da nossa encarnação e que nós encontramos nos sonhos. Estou adorando o estudo de hoje, está me fazendo muito bem. Obrigada, Carla. Temos a Lucimara de Americana. Boa tarde, amigos queridos. Gosto muito de vocês, aprendendo muito, gratidão. E a Isolde Fagundes, Solange. Isso mesmo, assisti vários vídeos de vários canais, sempre tudo muito instrutivos, gratidão. Obrigada, então, Isolde. Agora que nós vamos dar uma folguinha para as pessoas que estão nos escrevendo, nós vamos ver a pergunta que Kardec faz aos espíritos e que responde a nossa pergunta de desafio de hoje. Vamos ver então. A Fernandinha vai pôr para a gente na tela a pergunta do slide 6. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são algumas vezes aqueles que vemos em sonho, os quais nos testemunham a afeição e que se nos apresentam sob aparências desconhecidas? É isso que ele quer saber. Às vezes a gente vê aqueles espíritos em sonho, que a gente não sabe quem são, mas que são simpáticos, que testemunham a afeição, que nos abraçam, que falam boas coisas pra gente quando a gente pensa que está sozinho, que está desanimado, e a gente não identifica quem são eles. Por acaso, estes são esses espíritos amigos que estiveram testemunhando a nossa partida, que enviaram votos para que a gente fosse feliz durante a vida física? Será que são eles? Pergunta desafio vai ser respondida agora. Vai lá, Fefe, põe o slide depois, isso. Muito frequentemente são eles. Vem visitá-los como vocês vão visitar um encarcerado. Isso. Estes espíritos amigos, eles vêm até nós
Como alguém vai visitar uma pessoa que está doente no hospital, que está preso numa cadeia, que está retido em alguma situação que ele não possa sair, para dizer, olha, não esquece não, eu estou aqui, hein? Estamos aqui vibrando por você. Não é mesmo? Então, isso é muito mais gostoso do que você receber um WhatsApp querido de uma pessoa que fazia tempo que você não via, que você pensou que tinha te esquecido. Você já fica feliz com o WhatsApp. Ô, fulano, saudade de você, manda notícia. E aí você fica, ai, ele lembrou de mim. Então, isso é muito melhor do que um WhatsApp. Porque você sabe que essas emoções você sente, você tem certeza de que o Espírito continua ali, que está atento àquilo que você está buscando. Então, você não está só. Essa é a lembrança que os Espíritos nos dão com esta resposta. Você sempre terá gente que ama você, que está te ajudando a vencer os problemas do seu dia a dia. Por isso, não pense bobagem. Não pense em fugir da vida. Aproveite ao máximo o que você pode. Não só no desfrute, no lazer, no passeio, no encher a cara, no se divertir para esquecer. Não! No ser útil. O que você pode fazer para ser útil? Aprender, multiplicar o seu conhecimento, fazer um pão e dar de presente para o vizinho, fazer a felicidade de uma pessoa, ir lá fazer companhia para uma pessoa sozinha, uma velhinha, um velhinho que não tem companhia. Tudo isso é ser útil. Uhum. André, falando a respeito de não desistir da vida, amanhã estaremos no programa que nós fazemos na TV Alvorada, a partir das 8 da noite, estaremos fazendo o nosso aquele estudo. Do sorteio? É aquele do sorteio, estudo do Livro dos Espíritos. E lá, amanhã, nós estaremos abordando a questão do suicídio. E nós já fizemos isso na quarta-feira passada. Então, um programa que está bastante interessante para que a gente consiga compreender qual é a visão da espiritualidade a respeito do suicídio, a respeito desse desgosto pela vida, como é importante a gente ter noção do que os espíritos estão falando para nós. No programa da quarta-feira anterior, que está em torno da pergunta 946, na TV Alvorada Espírita, você pode buscar, que é o da semana passada, e amanhã estaremos abordando também, a partir das 8 da noite, ao vivo, estaremos falando a respeito desse tema. E é um tema que é bastante atual, porque o que nós temos visto que as pessoas estão realmente, às vezes, muito passando por situações difíceis, com muita angústia, muita tristeza. Então, compartilhe, avise seus amigos e participe conosco. É o caso da Leirivane, que escreveu pra gente no programa da semana passada, ou o último programa que fizemos. Ela escreveu: meu filho morreu recentemente e não aceito muito a sua partida. Sempre sonho que ele está se recuperando numa linda sala de blindex, mas espíritos não me deixam entrar na sala porque dizem que eu não sou de lá. E há várias pessoas, mas eu conheço o choro dele no meio dos bebês. Mas a luz é muito clara como o sol e não consigo me aproximar, mas sinto que isso me tranquiliza por alguns dias. Busco desesperadamente seu reencarne. Sinto que sem meu filho não vou conseguir seguir aqui neste plano muito tempo. Leirivane, o filho que você pensa que é só seu é de Deus. E você está na Terra para ser mãe também daqueles que não têm mãe, daqueles que podem representar esperança para você, para o seu coração. Não adianta você pensar em ir embora, porque o suicídio, nestes casos, não facilita o seu reencontro com o seu filho. Esse é um problema. As pessoas pensam, se eu morrer agora eu vou lá onde está meu filho. Não conseguirá ir, porque a infração cometida por alguém que tira a própria vida é um obstáculo a esse reencontro imediato. Portanto, pense diferente. Se você puder, assista no nosso canal do YouTube da TV Alvorada Espírita, como bem lembrou a Solange, a palestra que fizemos na quarta-feira passada no estudo do Livro dos Espíritos sobre suicídio. E se puder, amanhã esteja conosco a partir das 20 horas. Você pode fazer mais perguntas também. Mas é algo que nós precisamos enfrentar e que você não faltam amigos para te ajudar. Não pense em desistir da vida, porque de verdade você tem muita coisa boa ainda que pode fazer a felicidade de muita gente.
Mas tá isso acabando! mesmo, já está dando. Nós agradecemos aqui. a participação da Elza da Silva, da Valquíria Orquídea, não vai dar para falar a respeito, mas da Isolde Fagundes, Lucimara de Americana, a todos vocês a nossa gratidão pela participação. Esperamos que vocês possam estar conosco no próximo Espiritismo Sem Isso. Mistério. E na próxima edição do nosso programa, nós vamos falar sobre o aborto. E a gente convida amanhã você a participar do nosso programa na TV Alvorada Espírita, às 20 horas, no canal do YouTube. Estica a mão aí, Solange! Olha lá! Um abraço grande para todo mundo. Obrigado, Rogério. Obrigado, Fernandinha. Obrigada, pessoal. Obrigado, Margarete. Nos vemos. E obrigado, Regina. Um beijo. Tchau. Tchau. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.